alguns rostinhos mais conhecidos, outros não, alguns parceiros atuais de trabalho, outras pessoas que já fizeram parte da minha jornada profissional e como pessoa, e que a gente tenha um momento de muito aprendizado e muito compartilhamento de informação. Bom, quando a Gisele me convidou para falar sobre o tema e nós definimos a abordagem central da palestra, inevitavelmente essa imagem fez parte daquilo que eu entendi necessário para esse momento. Eu entendo que, atualmente, mais do que nunca, nós precisamos apagar algumas luzes e deixar para trás alguns conceitos e preconceitos em relação à saúde mental e nos dispormos a pensar um pouquinho fora da caixa, da nossa caixinha do conforto. A temática é polêmica, o assunto é extenso, existe ainda muita nebulosidade em relação à temática, sobretudo no nosso país. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco alguns dados internacionais. Mas nós precisamos caminhar juntos enquanto profissionais de áreas diferentes, de especialidades diferentes, de segmentos do trabalho diferentes, para que a gente possa oferecer o melhor aos nossos funcionários, porque saúde mental e bem-estar importam, e importam muito, importam inclusive em tudo que se relaciona ao lucro que as nossas empresas esperam ter. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Bom, Larissa falou um pouquinho sobre a NR1, né? Então, nós temos disposições previstas até o dia 25 de maio de 2025, com uma nova vigência prevista para 26 de maio, em que passam a vigorar, dentro dos riscos ergonômicos, toda a questão psicossocial. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de dar um Ctrl F na nova NR1, com a palavra psicossocial. Ela aparece somente 3 vezes. 3 vezes. E observem a movimentação que essa palavra, mencionada na norma 3 vezes, está fazendo. Na primeira semana de fevereiro, agora, eu estive num curso de atualização de NR1 sobre riscos psicossociais no Centro de Referência de Bem-Estar e Saúde Mental do Einstein, inclusive com 2 dos profissionais que participaram da elaboração da nova norma, que não sei se vocês têm conhecimento, mas para chegar no que nós temos hoje, eles demoraram 2 anos e meio para elaborar. Um deles é uma referência nacional, um médico do trabalho que é uma referência nacional em transtornos mentais e riscos psicossociais, e o outro é um auditor fiscal do trabalho que atualmente está lotado em São Carlos. De fato, a norma entrará em vigor agora no dia 26 de maio de 2025? Não sabemos. Existe um lobby muito grande em relação a isso em Brasília, apontando que isso talvez seja postergado mais um pouquinho,
até porque nossas instituições de referência, principalmente a Fundacentro, de fato, ainda não se posicionou integralmente. Porém, independente de a entrada em vigor no dia 26 de maio de 2025, passou da hora de nós começarmos a fazer o que precisa ser feito. Então, na nova redação, eu deixei aqui um grifo em negrito, inclui-se os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho dentro dos fatores ergonômicos. Eu me lembro, quando eu fiz a formação em saúde do trabalhador, há mais de 10 anos, que existia uma previsão estatística para que os riscos psicossociais e as doenças mentais elas entrassem para o rol dos maiores motivadores de afastamento do trabalho. E eu posso dizer hoje, eu escutei isso dos meus professores, inclusive um deles é uma das pessoas que está no Centro de Referência do Einstein. Hoje nós falamos, nós estamos vivendo para ver isto acontecer. Então, era uma questão de tempo. No Brasil, nós estamos falando em relação a riscos psicossociais mais ou menos 10 anos. Fora do Brasil, principalmente na Escandinávia, e com grandes autores, que eu vou trazer para vocês aqui 2 deles, que falam assim sustentadamente sobre riscos psicossociais, os estudos eles datam da década de 80. É inevitável dizer que a pandemia, a realidade que nós vivenciamos de 2020 para cá, ela colaborou no processo de aceleramento desse processo. Mas ele iria acontecer. E aqui, quando nós falamos dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, eu não vou deixar de considerar todas as outras questões que impactam na saúde mental dos indivíduos. Nós somos indivíduos na integralidade. Não há como, por exemplo, separar a Maria Amélia, médica do trabalho e consultora em saúde corporativa, da Maria Amélia, filha, mulher, esposa, cristã, amiga. Nós somos seres na nossa integralidade. Não há como nós dizermos que nós temos problemas fora do trabalho e nós adentramos a porta da empresa para fazer o nosso trabalho e a gente deixa um saquinho ali fora para pegar quando nós voltamos. Nós somos seres na nossa integralidade. Não há como negar que problemas financeiros, inclusive hoje, muito vinculados a jogos eletrônicos, inclusive o jogo do tigrinho, eles impactam. Que o uso e abuso de drogas impacta. Que a desestruturação familiar impacta. Isso impacta, mas nós não podemos, de forma alguma, banalizar o quanto o trabalho impacta na saúde mental das pessoas. E é nisso que se foca a avaliação dos perigos e dos riscos psicossociais. Então, não é nem a quem e nem a além. A implantação é uma implantação integrada, com a participação dos atores e dos agentes também é integrada. Não há como falar na implementação daquilo que está previsto na NR1 sem associar a NR17, seja por análise preliminar, seja por análise ergonômica do trabalho. O meu foco aqui não é falar sobre essas particularidades e falar sobre gravidade, sobre frequência, quando nós vamos falar num perigo, quando nós vamos falar num risco.
Mas é importante que vocês entendam que hoje, quando nós falamos de NR17, nós não estamos falando exclusivamente de doença ósteo-mioarticulares. Nós estamos falando também de transtornos mentais. Nós passamos da época em que os auditores fiscais do trabalho, eles batiam a porta das empresas para fazer as fiscalizações. Mas a análise vai ser análise documental. E são auditores fiscais do trabalho que tudo que se vincula, inclusive, a risco psicossocial, eles serão treinados para fazer essas análises por profissionais altamente capacitados e que estiveram presentes na elaboração da nova NR1. Então, são pessoas que sabem do que elas estão falando. E nós também precisamos saber o que nós vamos estar analisando e de que maneira nós vamos estar entregando. E aqui, quando nós falávamos nos perigos e riscos anteriores a essa nova redação da NR1, que nós falávamos nos riscos químicos, físicos, biológicos e de acidentes, essa primeira figura aqui, eu pergunto para vocês, mas eu acho que é inerente à atividade da maior parte de vocês, de uma maneira muito rápida, até automática, me apontar quais são os riscos ocupacionais presentes, né? Provavelmente a gente tem um risco físico aqui, de ruído vinculado a ruído absurdo, tem risco de acidente, provavelmente a depender de que material é usado, essa serra tem poeira, então será que tem um risco de aerodispersóide ali? Exatamente. E aqui, quando nós falamos em riscos psicossociais, aqui eu materializei com objetos, muitas vezes as demandas que vêm veladas em mensagens de WhatsApp, em ligações, em e-mails, em batidinha na porta da sala. Oi, tudo bem? Meu relatório está pronto? Essa é a realidade do risco psicossocial. Tudo que envolve a área de SST, e para nós aqui, para mim, principalmente na área de saúde ocupacional, as ações em saúde ocupacional, elas são muito reflexo de todas as outras áreas correlacionadas e diretivas de diretoria. Então, se um bom trabalho não é feito em engenharia e segurança, o bom trabalho não é feito em ergonomia, o RH ele não está atento, o jurídico não dá um respaldo, quando a situação chega para a área de saúde ocupacional, ela tenta resolver aquilo que é o mais urgente, mas não necessariamente é o mais importante. Nós passamos dias apagando fogo. Aqui eu trago para vocês uma mudança na portaria de consolidação que ela altera a lista de doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, quando a gente fala em afastamentos pela Previdência, nós temos uma lista, tem graus, classificações de Schilling e tudo, de doenças correlacionadas ao trabalho. Em 2017, existia um padrão, e agora, em 2024, existe um outro padrão. Vejam, em 99, existiam 11 doenças, 11 transtornos mentais e comportamentais que o INSS vinculava por seus respectivos CIDs ao trabalho. Em 2020, passaram a ser 51 doenças. Consequentemente, se eu aumento o número de CIDs vinculado ao rol, vai aumentar o número do quê? De afastamentos. A doutora Larissa falou do ano de 2023, né? Que foram 286 mil afastamentos, mais ou menos. 2022 foram 222 mil e alguma coisa afastamentos exclusivamente por transtornos mentais no INSS. Foi a terceira causa de afastamento na Previdência. Só perdeu para causas externas e doenças mioarticulares. Dessas 225 mil auxílios, que hoje é auxílio incapacidade, antes era auxílio-doença, hoje a terminologia atual é auxílio incapacidade, que em 2022 foram concedidos
por transtorno mental, 5% deles foram caracterizados em espécie acidentária. 5% de 220 mil. O que vocês acreditam que vai acontecer a partir do momento em que a nova redação da NR1 entra em vigor, as empresas passam, de fato, a precisar reconhecer os perigos e riscos psicossociais? Se elas continuarem não investindo em atenção primária e secundária em saúde, esses afastamentos só vão aumentar. E a proporção de afastamentos em espécie acidentária que vai impactar em imposto proporcional pago à empresa só vai crescer. Então, será que é mais sensato investir em saúde, trocar R$1 investido pelos 4 que não precisariam ser investidos, ou continuar nessa pegada de todo mundo que vai apresentando atestado, deixa eu juntar 15 e eu encaminho para o INSS? Gente, a conta não fecha, a conta não vai fechar. E esta situação aqui, e a situação que nós temos em 2023, ela tão somente é o reflexo de uma torneira aberta. Se nós não trabalharmos em atenção primária e secundária em saúde, em prevenção e tratamentos antecipados, o nosso número de afastamentos só vai aumentar. São informações, são estatísticas vinculadas a desordens mentais pela Organização Mundial da Saúde em 2019. Então, nós temos no mundo 970 mil pessoas, 970 mil pessoas com diagnóstico de transtornos mentais. 31% delas com ansiedade e 28,9% delas com depressão. Vejam aqui que, proporcionalmente, mulheres e homens têm uma equivalência parcial, né? A realidade do Brasil não é muito diferente, mas o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Proporcionalmente, no Brasil, as mulheres têm um índice de prevalência de transtornos mentais maior que dos homens. E eu acredito que essa realidade no Brasil ela não mudaria e não vai mudar tão cedo. E nós somos considerados o país mais ansioso do mundo, até porque tudo que envolve políticas em relação a riscos psicossociais e incentivo real ao autoconhecimento é muito precário no nosso país. Há quanto tempo vocês ouvem, de fato, falar-se de uma maneira mais sustentada sobre autoconhecimento? Muito pouco tempo. O resultado é esse. 12 milhões de dias de trabalho são perdidos anualmente em função de depressão e ansiedade. Depressão é considerado o mal do século, o mal do nosso século. 6 trilhões são custos sociais estimados como consequência dos transtornos mentais. E para cada $1 investido na prevenção e tratamento dos transtornos mentais, 5 são poupados. Leiam uma análise do Mário Sérgio Cortella em relação ao filme. Esse filme está para fazer 100 anos agora, é o centenário do filme. Ele fala que não se sabe até que ponto existe um homem e até que ponto existe uma máquina. E um homem engolido pela máquina. O Chaplin, nesse filme, faz assim uma grande denúncia em relação à condição de trabalho do período. Não sei quem lê. Alguém de vocês já assistiu esse filme? Já? Não sei se vocês se lembram de um momento no filme em que ele está na área produtiva e chegam com uma engenhoca e colocam na frente dele, na esteira onde ele está trabalhando, é uma engenhoca que vai alimentá-lo. Então, tem umas mãozinhas mecânicas e tudo, e vão alimentando ele. E aí, ela não está adequadamente regulada, e aí vira um desespero ali, ninguém consegue desligar. Será que a nossa realidade hoje não é diferente? Exatamente. Exatamente. É um filme que vai fazer 100 anos. Será que a nossa realidade hoje é diferente? Não. Só mudou o exemplo, mas a situação é a mesma. Absolutamente a mesma.
Quantos de vocês, ao acordarem, a primeira coisa que fazem, ao invés de fazer uma oração, escovar os dentes, tomar seu banho, fazer uma boa alimentação, vão olhar a caixa de e-mails, vão olhar o WhatsApp, vão olhar o Instagram, o TikTok? Muitas vezes viver uma vida que não é sua ou não é sua naquele momento. Quanto menos a gente se instala na realidade do momento em que a gente precisa viver, mais nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade a quadros ansiosos. Eu abri hoje minha caixa de e-mail antes de vir para cá. Agora, na verdade, eu abri agora, antes de vir para cá. Eu tinha 109 e-mails que chegaram ontem, das 23 horas, que foi o horário que eu mandei a palestra para a Gisele, que eu estava terminando de fazer o embelezamento dela, para agora. E são 109 e-mails que eu preciso responder até o final do meu dia. Em que momento eu vou fazer isso? Não sei ainda. Mas eu não posso atropelar os processos. Eu não posso deixar de saber e ter a clareza do que é urgência e do que é emergência, do que é prioridade e do que é necessidade ao tomar decisões na minha vida e no meu trabalho. É muito legal, por exemplo, quando nós participamos de um evento ou promovemos uma ação dentro da empresa e mediante a divulgação ou os resultados, você é ovacionado de e-mails que parabenizam, que agradecem, que pedem o compartilhamento. Mas, muitas vezes, num desses e-mails, vem um abençoado com uma demanda totalmente desnecessária, num prazo desumano, e que muitas pessoas têm dificuldade de lidar e falar: eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Você pode ser mais claro na demanda em que você está me pedindo? Isso acontece todos os dias, com muitas pessoas. E isso gera exaustão e estresse crônico. Não é um dia, é parte de uma vida levada desta maneira. Quando eu falei para vocês que existem vários estudos científicos internacionais que falam sobre a temática psicossocial desde a década de 80, eu acho que vale muito a pena nós trazermos a sustentação e o volume de conhecimento que o pessoal ali da região da Escandinávia tem em relação a isso. Inclusive, tem estudos muito sustentados que falam da associação do estresse crônico e do desenvolvimento de doenças que podem causar a morte. E se vocês me perguntarem, mas Maria Amélia, por que eles começaram lá e como eles começaram lá? Eles começaram lá por observar que gestores de algumas empresas, eles adoeciam, principalmente inicialmente por doenças cardiovasculares, infarto, derrame, muito mais do que os indivíduos que eram trabalhadores exclusivamente braçais. E isso lhes chamou muito a atenção. E eles foram começar a estudar. E, com base em uma infinidade de análises, chegaram à conclusão que os fatores de risco psicossociais, eles adoecem. E, muitas vezes, o adoecimento, ele não começa como um adoecimento da cabeça, um adoecimento mental. Ele é sorrateiro, ele é sutil. É uma crise hipertensiva, é uma dor torácica, é falta de ar, é uma dor de cabeça que nunca passa, é dor abdominal constante, é diarreia. E eles perceberam nesses estudos que fenômenos cardiovasculares, transtornos gastrointestinais e desordens de pele apareciam demais. Se nós formos entender lá na microbiologia e tudo, e na embriologia, o mesmo tecido embrionário que forma o nosso sistema nervoso central, ele forma intestino e trato gastrointestinal, e forma a pele. Será que existe conexão? Eu não estou dizendo que todo transtorno de pele, todo transtorno gastrointestinal, ele obrigatoriamente é um transtorno mental. Nós, da área médica, partimos sempre da premissa que nós precisamos excluir causas orgânicas. Mas é inevitável pensar nessa correlação. E dentro desse estudo, eles compararam pessoas que estavam insistentemente expostas a estresse crônico
com seus parentes de primeiro grau. E eles observaram que o risco de mortalidade era 3,2, falando que, normalmente, quando a gente fala em saúde ocupacional, fala-se muito em doença ocupacional, em acidentes de trabalho, mas em mortes correlacionadas ao trabalho por causas que não sejam doença do trabalho e que não sejam acidentes de trabalho. De 5 a 7% de todas as mortes no mundo são causadas por condições vinculadas ao trabalho. 1.000 delas por acidentes de trabalho. 6.500 delas por doenças correlacionadas ao trabalho. E não há de deixar de se pensar em saúde mental. Quando nós falamos em trabalho assistencial nas empresas vinculados a doenças crônicas não transmissíveis, invistam em prevenção em hipertensão arterial. Invistam em ações vinculadas a diabetes. Invistam em ações vinculadas a transtornos osteomusculares e em saúde mental. Quando nós falamos do principal preditor desta condição vinculada a doenças circulatórias, vocês sabem o que mais impacta? Olha que maravilha. Exposição prolongada a longas horas de trabalho. O trabalho é um pilar fundamental da nossa vida. Dentro do ordenamento da nossa vida, o trabalho é um dos pilares principais. Mas não há de se viver e não tem como se viver uma vida só de trabalho. Não dá, não sustenta, não entrega, não se vive. Normalmente, quando eu faço, por trabalhar muito na área de gestão corporativa e atender desde os públicos de chão de fábrica, mas atendo muitos executivos, que inclusive têm metas altíssimas, e faz parte da atribuição deles, e em alguns momentos eles descompensam. E aí, quando a gente vai para o set terapêutico, uma pergunta que normalmente eu faço para eles e eles não têm resposta. Quem é você além do seu trabalho? Mas é verdade. Quem somos cada um de nós além do nosso trabalho? E mata. Na segurança das empresas, a gente fala assim, o trabalho dignifica o homem. Na segurança, a gente fala que danifica o homem. Exatamente, exatamente. Essa sobrecarga danifica. Danifica em todos os sentidos. Danifica ali dentro, danifica em casa, danifica nas relações interpessoais. E o caminho? O caminho precisa ser um caminho baseado em evidência, baseado na ciência, na literatura e nas melhores práticas globais. Eu vou depois trazer para vocês 2 práticas globais de 2 empresas em que eu estive em benchmark, e eu acho que vale muito a pena, porque são soluções e são sugestões que têm baixo custo e que fazem muito sentido. Atitude e comportamento de pessoas, habilidades e competências de líderes. A minha colega vai falar sobre liderança e vai falar sobre habilidades e competências de líderes e cultura organizacional. Mas eu já vou antecipar para vocês. Os nossos líderes precisam ser preparados. Tudo que envolve saúde mental tem que estar na boca da alta liderança, porque se não estiver na boca da alta liderança, não vai acontecer. Da mesma maneira, nós precisamos educar e letrar os nossos funcionários, todos eles, em saúde mental, para que eles saibam que toda dor de cabeça não é uma simples dor de cabeça, para que eles saibam descrever emoções, saber quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu tenho ira, eu estou feliz, eu estou exausto, eu estou ansioso. Eles não sabem. Consequentemente, eles não sabem falar sobre saúde mental. E eles muitas vezes procuram uma ajuda onde a ajuda não existe. E, gente, não vamos falar em soluções milagrosas. Não existe EPI, tá? Para risco psicossocial. Por favor, sejamos sensatos, tenhamos os nossos pés no chão. Eu trago sempre, eu vou fazer uma comparação. Veja, quando nós temos um indivíduo exposto a um risco químico passível de causar uma lesão pulmonar, eu controlo o risco ou eu neutralizo o risco? Ou algum de vocês tenta dar mais pulmão para eles? No ruído também. Então, eu faço
o enclausuramento de máquina, eu mudo maquinário, eu faço associação de EPIs para atenuar de uma forma mais satisfatória o nível de ruído, mas eu não dou mais ouvido e mais orelha para nenhum deles. Então, por que na exposição a um risco psicossocial claro, ao invés de resolver principalmente a parte da recompensa e do suporte, porque a demanda ela só vai aumentar. Nós precisamos ser realistas. No mundo em que nós vivemos, as demandas e a complexidade das demandas que chegam para nós só vão aumentar. Então, nós oferecemos condições de suporte e recompensa, não adianta mandar um indivíduo para terapia exclusivamente. Eu sou integralmente a favor da terapia, eu acho que ela é um pilar fundamental da saúde mental, vinculado aos hábitos de vida, vinculado ao medicamento quando necessário. Mas não adianta você mandar ela para terapia, mandar ela para a sala de descompressão, e aí, a hora que ela volta, ela vai ser mais com vistas que ele deu, entender um pouco do negócio, quantas unidades tinha no negócio, para ir para a primeira palestra com ele. Eu tinha um caderninho, foi à distância, e eu estava com uma certa segurança, né, em relação a isso. Na segunda rodada, eu tive que fazer uma apresentação com indicadores de saúde. Naquela época, eu não sabia muito falar sobre KPIs de saúde, sobre projetos, sobre plano de ação. Eu fiquei uma boa semana que eu quase não dormia. E o sono é um fator preditivo de risco psicossocial. Eu entreguei? Claro que eu entreguei. Eu queria muito aquilo. Mas o transtorno que aquilo me gerou, até pelas minhas expectativas e a minha alta exigência comigo mesma, não foi legal. Então, performance é importante. Mas performance a qualquer custo, com níveis de ansiedade que nos fazem paralisar, não dá bom. Não dá bom. Não vai dar bom. Então, aqui, não dá para inventar roda, gente. A gente tem que fazer o que precisa ser feito com as condições que existem, dentro da realidade que nós temos. E aqui eu coloquei essa figurinha, eu queria ter posto uma avó. Mas eu falei, não, acho que eu vou colocar um pessoal mais jovem aqui. O não inventar a roda e buscar reconhecer e descrever os riscos psicossociais, ele passa por um diálogo aberto, por pessoas capacitadas para fazerem. E quer que eu conte para vocês onde normalmente a gente conhece, busca e reconhece vários desses fatores de risco? Quando a gente fala nos questionários validados internacionalmente, todos eles levam, de alguma maneira, essas variáveis em consideração. Todos eles. Sabe aonde? No cafezinho, no refeitório da empresa, na área de convivência social. Sabe por quê? Porque normalmente são lugares onde as pessoas elas estão despidas um pouco, ou quase de tudo, no happy hour, muitas vezes. Elas estão despidas daquele nexo mental com o trabalho. Elas estão ali, mas elas estão num momento de um conforto maior. E elas acabam se abrindo. E elas acabam falando sobre as dores que elas têm ali nas relações de trabalho. E muitas vezes que não são dores que envolvem o próprio trabalho, mas a organização toda do processo. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco uma realidade da Serasa Experience em São Paulo. Qual questionário que eu vou utilizar? Acho que é uma pergunta que vocês estão se fazendo. Muita gente veio aqui querendo ter um questionário em mãos. Eu não sei. Aqui está errado, tá, gente? Não é 10G questionário, são 109 questionários dos 200 e alguma coisa questionários existentes. 109 estão validados para uso, tá? 109. Traduzidos para o português, nós temos 2 ou 3 validados. Como é que eu vou saber qual é o ideal para a minha empresa? É conhecendo a realidade da sua empresa. E quando eu falo a realidade da empresa, é conversar com as pessoas de verdade. É uma conversa aberta. É uma conversa profissionalizada. É uma conversa em que você mais escuta do que você fala. Então, aqui eu trago isso aqui para você. Assim, existem vários. 109. E sempre montar um quebra-cabeça. É montar um quebra-cabeça. Aqui na minha empresa, por essa situação, por essa condição. Quando nós falamos com as pessoas, nós temos que ter aquilo que é o trabalho prescrito, trabalho real, prescrito ali,
no que vai nas ordens de serviços, aquilo que é vinculado aos CBOs, mas a gente tem que ter o trabalho real. Muitas vezes, o que favorece o adoecimento do indivíduo não é o trabalho prescrito, é o trabalho real, é o dia a dia do trabalho dela com as sobrecargas. Eu gosto de dar a cara para as pessoas, tá? Então, quando vocês escutarem o rostinho das pessoas, então, quando vocês escutarem, ou já escutaram falar sobre um questionário de Karasek, que é um dos questionários já traduzidos para o português, validados para o português, esse aqui é o Karasek, tá? Ele está vivo. Desde a década de 80 ele fala sobre risco psicossocial e a condição é clara: a demanda, o controle e o suporte. A demanda, meus amigos, não vai diminuir. Não vai. A complexidade não vai diminuir. E, sinceramente, eu acho que as equipes também não vão aumentar. O que precisa existir é controle e suporte. E, muitas vezes, aqui, quando a gente fala em suporte, tem muitas pessoas que pensam na questão financeira. O suporte vai muito além da questão financeira, não é um reconhecimento financeiro. É um parabéns depois de uma ação tomada, é um e-mail de agradecimento para a equipe, é um café, é sair para bater um papo, vai muito além. Quando nós falamos em exercícios e de linguagens de amor, inclusive linguagens de amor no trabalho, a principal delas é a presença. E o líder que é presente, ele faz toda a diferença na sua equipe. Aqui eu trago também a doutora Eva Demerucci. Ela mora na Holanda. Hoje é uma das maiores referências em estudo de transtornos e riscos psicossociais e correlação com transtornos mentais. Ela vem trabalhando nessa temática há 10 anos, mais ou menos, e sempre se atualizando. E ela é uma grande referência em estudos e reflexões sobre burnout. A nossa temática hoje aqui não é falar sobre burnout. Burnout é extenso, tá? Mas o burnout, quando ele existe, excluídas outras situações que comemoram para transtorno mental, só se vincula exclusivamente ao trabalho. Não tem o burnout em casa cuidando dos filhos, cuidando da minha mãe, cuidando da sogra. Não, o burnout é exclusivamente correlacionado ao trabalho. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? Tem muito material legal dela no YouTube. E ela faz um trabalho sensacional. Eu sou super fã do trabalho dela. Então, vai muito além do questionário, meus amigos. Eu estive em benchmark na Heineken. Eles têm um trabalho assim muito sustentado em relação a riscos psicossociais vinculados a trabalho. Tem várias cartilhas vinculadas a essa situação por situações básicas e elementares no trabalho. Então, por exemplo, a gente saber separar urgência e emergência, prioridade e necessidade. A cartilha deles traz: planeje a sua semana com antecedência, avalie as demandas, alinhe com seu líder aquilo que é prioridade. Gerencie as solicitações não planejadas e discuta abertamente se é possível entregá-las. Ah, mas eu não consegui conversar. Mas a gente tem que fazer a conversa acontecer. E as nossas lideranças precisam estar dispostas e disponíveis para as suas equipes. Não adianta o líder solicitar o preenchimento de hoje para amanhã de uma planilha que ela tem 10 colunas com informações complexas, que não é uma exportação de um dado, sabendo de todas as outras demandas que a sua equipe tem, e não pensar em flexibilizar alguma coisa dessa demanda. Poxa, será que eu não consigo, ao invés de entregar com todas as colunas, entregar só as 5 primeiras? E daqui uma semana eu entrego para você as outras? Isso aqui não envolve EPI de saúde mental. Isso envolve conversa aberta. Isso envolve verdade. Isso envolve entendimento dos processos. Ah, mas eu mando e-mail até às 11 horas da noite. Vocês sabiam que aqui, a partir de um determinado, você pode até redigir o seu e-mail. Ele fica na caixa de saída e ele só vai ser liberado para ser disponibilizado para o destinatário no dia seguinte, mediante o horário de trabalho previsto dentro do fuso horário em que aquele outro indivíduo trabalha. Estabelecimento de fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo para fazer outras coisas. Então, eu volto a dizer: quem somos cada um de nós além do trabalho? Nossa, doutora, mas isso está na cartilha? Sim, está na cartilha, porque o óbvio precisa ser dito. Os limites precisam ser estabelecidos. E a gente precisa começar agora. Nós todos precisamos começar agora com o que a gente tem,
dentro da realidade que a gente tem, com as flechinhas que nós temos, com as habilidades, com as equipes, com aquilo que a nossa empresa nos proporciona e nos propicia nesse momento, e vai muito além da questão financeira. Estou terminando, tá? Então, aqui, pensando no questionário e no estudo de Karasek, a Serasa Experian, pensando nessa condição, até por uma questão de clima organizacional, fez uma dinâmica com uma bolinha. Isso aqui é uma bolinha de isopor, tá? Numa área administrativa da empresa, eles colocaram essas caixas de vidro e colocaram as áreas que eles entendiam mediante um bate-papo ali informal que foi feito com o pessoal. Eu não estou dizendo que o diálogo ele exclui a utilização de um questionário validado. Não é isso, tá? Mas essas conversas são tão importantes quanto. Olha onde que o bicho pegou, no transporte. Vocês conseguem observar a imagem que está aqui no fundo? É uma estação de metrô. As pessoas demoram 3 horas para chegarem no trabalho. Será que a viabilização ou de postos de trabalho mais próximos da região em que essas pessoas moram, ou a flexibilização de uma jornada de trabalho com uma parte presencial e a outra em home office, faz diferença no bem-estar e na saúde mental dessas pessoas? Sim, com certeza. E é simples. Eu sempre acho que é uma oportunidade. Eu adoro desafios. Adoro. Mas eu sempre acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós crescermos enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto equipes, que é um trabalho que não dá para ser feito sozinha. Eu, médica do trabalho, não consigo fazer sem a equipe do ambulatório, sem a equipe de engenharia e segurança, sem o RH, sem o jurídico, sem a ergonomia, não dá para fazer. Aqui eu trouxe para vocês as boas práticas. Isso aqui é uma boa prática, inclusive, vinculada à Heineken no Brasil, tá? A Heineken mundial. Em Serra Leoa, eles tinham, na unidade deles de Serra Leoa, eles tinham uma quantidade muito grande de indivíduos expatriados. Então, que eles adivinham de um país e iam para o outro país, para outra unidade, para trabalhar. E a prática determinada foi que, durante meia hora, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu não lembro como é que acontecia, eles iam dar uma mandada, uma rodeada, e eles falavam de qualquer coisa, menos do trabalho. O líder com seus liderados iam dar um rolê e falavam de outras coisas além do trabalho. O bom líder é aquele que também conhece o seu liderado, além do trabalho. O bom líder é aquele que também se mostra vulnerável, porque todos nós temos vulnerabilidades. E ser líder e ser chefe são coisas diferentes. Então, foi uma prática que a Heineken utilizou e que foi sensacional. E dentro dessa prática, sabe qual era a maior dor dos expatriados? O medo da necessidade da assistência médica, num país em que eles não sabiam falar inicialmente nem bom dia. Era a maior dor deles. Nós vivemos essa realidade aqui na nossa região. Em grandes indústrias aqui da nossa região, nós temos muitos haitianos, muitos venezuelanos. Por mais que o venezuelano seja da América Latina, um latino-americano, é uma cultura muitíssimo diferente. Vocês já pararam para pensar que, muitas vezes, as taxas de absenteísmo, adoecimento mental dessas pessoas vai muito além de uma questão do trabalho, mas das relações de trabalho, do acolhimento, das angústias e das dores de quem eles deixaram, como eles vieram, até quando eles vão ficar. Isso adoece. E muitas vezes sem ter acolhimento dentro da empresa. Eu espero só que você produza. Mas como? E a que custo? Não. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês a cartilha da Organização Mundial da Saúde sobre ações, políticas e ações sobre saúde mental no trabalho. Tá? Tem várias situações já pré-mapeadas pela Organização Mundial da Saúde e quais são as sugestões resolutivas para a empresa. Eu trouxe até uma para vocês aqui. Por exemplo, dentro da empresa, na cultura organizacional, existem objetivos organizacionais pouco claros, falta ou pouca comunicação, cultura que permite discriminação e abuso. Quais são os exemplos de intervenção sugestivos ou sugeridos pela Organização Mundial da Saúde? Oportunidades para consultas dos trabalhadores. Então,
Ouvir as pessoas. Melhoria da forma de comunicação, cooperação com os trabalhadores e ou seus representantes, equipes especializadas para lidar com situações injustas de tratamento e de comportamento ofensivo ou de abuso. Isso está pronto, gente. Doutora, mas eu vou começar por isso dentro das ações da minha empresa? Por que não? Nós precisamos começar. É sustentação validada. Os auditores fiscais, eles não esperam chegar nas empresas e verem documentos prontos com ações mirabolantes, só que de coisas que não estão sendo cumpridas. Nós precisamos comprovar que existe preocupação e que nós estamos fazendo o que pode ser feito dentro das possibilidades que nós temos. E aqui eu volto a deixar a lâmpada para vocês, que nesse processo de todos nós vinculados ao estudo, ao aprimoramento, ao conhecimento dos riscos psicossociais, dos agentes e dos riscos psicossociais, nós tenhamos mais habilidade para ouvir e compreender do que julgar. Isso vai ser fundamental para que nós possamos entregar boas ações em prol do bem-estar dos nossos funcionários. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor.